Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais um culto da nossa igreja online. É um grande prazer estar aqui hoje com você e eu quero convidar você a fazer do seu ambiente o melhor, para que você se sinta como se estivesse aqui, presencialmente. Então, assim, algumas diquinhas a gente já deu lá nos stories. Então, se você não nos acompanha no Instagram ou no Facebook, aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais, fique por dentro de todas elas. Aproveita também e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser lembrado de todas as nossas celebrações. Então, eu quero convidar você a preparar o seu ambiente. Fica com a melhor roupa, se prepara como se você fosse vir presencialmente, para que você tenha uma experiência completa. É essa a nossa vontade para você. Eu quero também te dar algumas instruções. Aqui em cima a gente tem um QR Code que vai ficar durante todo o nosso culto presente aqui. A qualquer momento, se você sentir no seu coração ou se você for inspirado aí pelo Espírito Santo a fazer uma oferta de gratidão, algo que toque no seu coração, você pode apontar seu celular para esse QR Code e fazer a sua oferta. Tá legal? Vamos adorar então. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Esse é um dia especial, onde nós separamos para realmente nos encontrarmos com o Senhor, mesmo de uma maneira virtual. Então vamos adorá-lo, amém? Vamos lá. Se compara o teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Por teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És um sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Por teu sangue nós fomos lavados. Castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real,
sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Tu és Jesus, tu és, aleluia. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu és bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Pois tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom, tu és bom, tu és pra sempre bom, pra sempre bom. E tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, oh, e tu és bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, Uau! Que momento foi esse, né? Nós temos agora uma oportunidade de entregar-nos novamente. Durante a adoração você já se entrega, mas tem também o momento da oferta. Lá em Salmos, no capítulo 56, Davi compartilha duas coisas no versículo 12. Um é que ele cumpria os votos que fazia a Deus, e o outro é que ele entregava ofertas de gratidão. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a refletir nisso. Você tem algo que você passou dentro desse mês de julho, ou então que você passou durante desse ano, que você pode fazer uma oferta de gratidão? Ou se você não tem nada disso, o que você quer agradecer no próximo mês? Faça uma oferta com propósito. Eu tenho muitas experiências, gostaria de compartilhar todas, mas uma delas é que eu já passei por alguns momentos difíceis. E quando parecia que nada ia dar certo, eu entregava tudo a Deus e nossa família nunca deixou de entregar uma oferta, uma semente com propósito. E é incrível que, às vezes, o meu chefe inventava prêmios para eu ganhar. Não ele, porque ele não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Então, entregue uma oferta com propósito nesse momento. A gente tem aqui todas as nossas informações para contribuição, tem também o QR Code, temos um link na descrição. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje e de ofertar a Ti. Senhor, eu quero pedir mesmo que o Senhor coloque um sentimento muito maior de gratidão e de vontade em ofertar a Ti, de entregar o nosso tudo, Senhor. Nós sabemos que quando nós entregamos o que nós temos, o Senhor nos recompensa com muito mais. E não é por isso que nós entregamos, mas nós queremos mesmo contribuir e ser como Davi era, um homem segundo o coração de Deus. Então, em nome de Jesus, quero pedir também pela vida de cada um que está entregando sua oferta hoje, sua contribuição, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter mais um período de louvor e você vai poder contribuir durante todo ele. Formas você vem me socorrer em meio à
socorrer em meio às tribulações. Não há outro como Deus que possa fazer o que por mim você fez. E eu posso ver que o seu amor não acabou, morreu na
Olá, graça e paz. Olha, gente, eu estou muito empolgado para aquilo que nós vamos meditar juntos nesse dia. E eu tenho a certeza absoluta que, como foi uma chave no meu coração, será uma chave de Deus no seu coração também. Eu quero falar com você sobre as estações de Deus na nossa vida. As estações de Deus na nossa vida. Olha, acompanhe comigo aqui a leitura da palavra e a meditação, que será um destravar de muitas coisas no seu coração, como foi no meu. Logo, eu estou dizendo para você que eu estou pregando uma palavra não somente estudada, mas é uma palavra que eu estou experimentando, principalmente nesses dias tão importantes que nós estamos passando, na minha própria vida e na minha família. Está escrito em Salmo 1, o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou destacar o versículo 3, que diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, uma outra tradução, a Revista e Corrigida, diz estação própria, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, gente, Deus estabeleceu estações, as estações do ano, que são outono, inverno, primavera e verão. Você sabe que Deus também estabeleceu outras estações, a gente pode dizer estações ou fases, ou etapas. Por exemplo, você vê que existe dia e noite, existe começo, meio e fim de qualquer coisa. Existe o começo da vida e o fim da vida, o meio da vida. Mas também Deus, ele estabeleceu etapas. Você não verá uma criança nascer sem uma gestação. Você também não verá uma árvore produzir frutos sem uma floração antes. Você não verá um fruto ficar doce sem um tempo de maturação. Você também não verá um pintinho nascendo sem a galinha passar um bom tempo em cima do ovo, chocando. Você não verá uma grande colheita sem um bom plantio, uma boa rega. Então nós vemos que Deus, ele trabalha por estações, Deus, ele trabalha por fases, Deus, ele trabalha por etapas. E quando nós entendemos isso, nós então vamos entender que Deus também, da mesma forma, ele quer trabalhar na nossa vida através das estações. É interessante, na vida espiritual é a mesma coisa. Você não verá acontecer a salvação sem um novo nascimento. Você não verá isso. Você não verá o crescimento espiritual sem um tratamento de Deus no caráter da pessoa, através da palavra, através de um trabalho na vida da pessoa. Você não verá alguém crescer em intimidade com Deus sem ter um tempo a sós com Deus, de oração, de busca, de louvor. Você não verá uma pessoa crescendo em comunhão com os irmãos, sem estar presente, sem ter um contato pessoal. Por isso, nós vemos que Deus, ele trabalha através de estações, de fases, de etapas na nossa vida, e Deus também quer trabalhar e quer que a gente entenda isso, para que ele possa trabalhar ainda melhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, você verá que ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Aqui ele fala de 3 etapas que os ímpios querem nos conduzir. Primeiro, eles querem que nós ouçamos os seus conselhos. A segunda etapa, ele quer que a gente se detenha, que a gente pare no caminho em que os pecadores eles cruzam, eles caminham. Você vê também que eles querem que depois que a gente para nesse caminho, quer que a gente se assente numa roda de zombadores de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos sobre as estações de Deus na nossa vida é que o nosso inimigo também, ele quer estabelecer estações na sua vida. Ele quer estabelecer fases na sua vida. Ele quer estabelecer um processo na sua vida. Ele quer estabelecer estações na sua vida. Então, você tem que ficar muito atento, porque muitas pessoas mundo afora, eles são conduzidos pelas estações, pelas fases do nosso inimigo. Você pode ver que para a destruição de uma vida através das drogas, ele não traz um vício terrível em primeiro lugar. O que ele traz? Ele traz um vício pequeno, através de alguém falando. Dali a pouco a pessoa para, dali a pouco ele se assenta. Aí quando ele acontece isso, ele já está totalmente enredado pelo nosso inimigo. A primeira coisa é: nunca, jamais dê ouvidos aos homens ímpios que não temem a Deus no que diz respeito às estações de Deus na sua vida. A primeira coisa então que nós aprendemos é que o nosso inimigo, ele quer estabelecer estações, fases na sua vida e na minha vida. E isso inclusive dentro da igreja, através de comentários, através de situações. Dali a pouco, você é uma pessoa que está dentro da igreja e está prejudicando a igreja muito mais do que as pessoas que estão fora da igreja. Porque uma das coisas mais prejudiciais para o reino de Deus, para a igreja de Jesus, não é um ímpio que não crê em Deus e que fala contra Deus. Uma das armas terríveis do diabo é aquele crente que diz que crê em Deus, mas que ele trabalha contra a obra de Deus, através de feridas e outras coisas mais. A segunda coisa muito importante que nós vemos sobre as estações de Deus na nossa vida é que Deus quer então conduzir a nossa vida através das estações, e isso, e somente isso, é que traz-nos a verdadeira felicidade. Você vê que ele diz assim: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aqui, ele dá a ideia de feliz eternamente, ou com a felicidade completa. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, ou seja, na estação própria, ele dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então você vê que Deus quer conduzir a sua vida através das suas estações, e somente isso trará a verdadeira felicidade para a sua vida. Olha, uma das coisas que você tem que entender, que da mesma forma que existe outono e inverno, primavera e verão, e cada estação, principalmente em alguns países, principalmente do hemisfério norte, as estações são muito bem definidas e estabelecidas. Deus quer conduzir a sua vida através das suas estações de uma forma muito bem definida e muito bem dividida. E você tem que entender que não aceitar o trabalho das estações de Deus na sua vida, ele traz sérias consequências. Você não aceitar que Deus trabalhe na sua vida através de fases, através de estações, através de etapas, vai trazer sérias consequências na sua vida. Por isso que o autor de Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, na parte B, diz assim: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele conhece as estações, as fases de Deus e o modo que Deus opera.
Por isso, você deve entender que as estações, elas existem para Deus trabalhar. Eu quero aqui fazer uma analogia com as 4 estações que nós conhecemos, que é o outono, o inverno, a primavera e o verão. Você sabe que o outono é a época em que as folhas das árvores, elas caem, e quando elas caem, elas forram o chão com as suas folhas, e muitos troncos e galhos de árvores ficam totalmente despidas das folhas. Mas também, em muitos lugares, é a época da colheita. Pouca chuva, mas já choveu no verão, e isso faz com que a árvore ela tenha muita capacidade de produzir o seu fruto. Logo depois do outono vem o inverno. O inverno é o tempo que em muitos países neva, e é o tempo em que os animais eles se recolhem para hibernarem. É um tempo em que o dia ele fica mais curto, as noites ficam mais longas, e em muitos lugares as pessoas não conseguem nem trabalhar. Logo depois do inverno vem a primavera. A primavera é logo depois do inverno, é o tempo em que as flores elas desabrocham, muitos insetos enxameiam as flores e os locais floridos em busca de néctar. É o tempo que os animais eles acasalam, é o tempo em que as flores elas enfeitam os campos, os jardins e assim por diante. Logo depois da primavera vem o verão, e no verão nós sabemos que é um tempo extremamente quente, com bastante chuva, e em muitos países, principalmente no hemisfério sul, logicamente, é o tempo de férias, em que as famílias saem para viajar. O que nós aprendemos com essas estações e comparamos na nossa vida? O outono, as árvores, elas deixam as suas folhas caírem, e elas cedem os seus frutos para as colheitas. Deus quer trabalhar na sua vida através do outono, em que muitas vezes você tem que se despir de aparências das folhas. É um tempo que você tem que se despir diante de Deus. Quantos de nós vivemos de aparência? Nos cobrimos com as folhas, nos cobrimos, tentamos esconder aquilo que realmente nós temos, como Adão e Eva fez. Eles fizeram, e a gente se fecha e não se despe diante de Deus. Uma das piores coisas é a gente viver se escondendo atrás de aparências. No entanto, o outono, uma das estações que Deus quer tratar na sua vida, na minha vida, é o tempo de a gente deixar as aparências diante dele, principalmente diante de Deus. É o tempo de nós deixarmos coisas. Os frutos são colhidos nas árvores. É um tempo de você doar. Quantos de nós não doam o que nós temos condições de produzir como fruto? Frutos espirituais, frutos do nosso talento, fruto do nosso trabalho, nós não doamos, e muitas vezes esses frutos apodrecem na nossa vida porque nós não doamos. Mas é um tempo também de deixar sentimentos. Nós temos que deixar rancores, mágoas, a gente tem que perdoar, nós temos que deixar ídolos na nossa vida. Quantas coisas que nós produzimos, ou quanto da nossa aparência se tornou um verdadeiro ídolo na nossa vida. O outono é uma estação que Deus quer trabalhar na sua vida, para que você deixe a sua aparência, não viva de aparência, despa-se diante de Deus, fique completamente nu diante de Deus, de suas máscaras, de suas folhas, e às vezes não tem frutos, ou de você segurar o fruto que você produziu pela graça de Deus, pelo talento, pelo dom que Ele te deu, e você segurar. Mas o outono, através das árvores, nós vemos Deus falando que é um tempo de nós doarmos, de nós tirarmos as coisas,
tirarmos a aparência. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então você sabe que Deus fala conosco através da natureza. Se você vê alguém compondo uma música, a alma daquela pessoa está naquela música. Se você vê um quadro de um pintor, você vê o sentimento do pintor estampado naquele quadro. Quem é que é o artista que produziu todas as coisas que estão ao nosso redor? Então, se você vê uma árvore, ela se despindo de suas folhas, o artista celestial, que é o Senhor nosso Deus, está pintando aquele quadro e Ele está dizendo algo da sua alma para cada um de nós. E qual é a mensagem que Deus está nos dando? Da mesma forma que eu produzi essa árvore para ela se despir diante de todos, de suas aparências, dispa-se diante de mim. Da mesma forma que essa árvore doa o seu fruto, porque eu dei condições para ela produzir o fruto. Doe o seu fruto, do seu talento, do seu trabalho, dos seus dons. Doe para alimentar outras pessoas. O inverno é um tempo que vem logo depois do outono. O inverno é o tempo em que os animais se recolhem para hibernar. Nós também, que estamos agora no inverno, nós nos recolhemos, nós nos encolhemos, nós procuramos a intimidade do nosso lar, fechamos as janelas, nos enclausuramos. Mas ao mesmo tempo, no inverno é quando nós nos aproximamos mais das pessoas que nós amamos para nos aconchegar. Isso fala muito. O inverno que o Senhor nos mostra nessa estação é o tempo de nós nos recolhermos dentro de nós mesmos, de olharmos para dentro, de olharmos para as motivações do nosso coração, para olharmos aquilo que nós temos dentro de nós. Talvez seja logo depois de você ter feito uma doação. Talvez foi um momento que depois que você se humilhou, se despindo diante de Deus, para você olhar agora para dentro do seu coração e fazer um balanço do que Deus produziu dentro do seu coração, não para fora, mas dentro do seu coração, depois de você ter se despido diante de Deus, depois de você ter doado coisas, depois de você ter alimentado pessoas com o seu fruto que você produziu em Deus, depois de você ter liberado perdão, depois de você ter liberado uma palavra de bênção àquele que nada fez para merecer uma palavra de bênção sua, mas é porque agora você se tornou abençoador. Então nesse inverno você se recolhe, e quando você se recolhe diante de Deus, fazendo uma análise muito íntima com o Senhor daquilo que você fez, você nesse inverno, que nada, aparentemente nada denota algo fortalecendo a sua vida, mas as árvores, elas no inverno, elas se recolhem, depois de terem doado tudo que elas têm, elas se recolhem no frio e elas começam a adquirir forças. As suas raízes fincadas no chão gélido, elas vão sugando o seu nutriente, e essas árvores devagarzinho por dentro, não por fora, mas no seu caule, no seu tronco, nos seus galhos principais, ela vai adquirindo força. E quando ela vai adquirindo força, ela está se preparando, ela está se preparando para a sua primavera, ela está se preparando para ser uma árvore completamente bela por fora, porque a beleza começou aqui dentro, no seu inverno, logo depois de ela ter doado tantas coisas e ter se despido diante de Deus. Neste momento no inverno, talvez você esteja passando nesse inverno, talvez você tenha feito tantas coisas para as pessoas, ninguém te agradeceu, talvez você se desnudou, talvez você tenha doado aquilo que é do teu trabalho, dos seus dons, dos seus talentos, até do seu próprio trabalho físico, e agora você está no inverno. Aceite o inverno de Deus, aceite o outono de Deus na sua vida.
Você não pode ficar parado numa estação só. Ninguém fica parado numa estação só. Ninguém passa a vida inteira doando somente. Ninguém fica no inverno eternamente se fortalecendo no frio congelante. Não existe isso. Deus fez estações, fases, para que Ele venha trabalhar na sua vida através das fases e das estações. Mas aí vem a primavera. Quando vem a primavera, tudo aquilo que você primeiramente doou, e agora você no seu inverno, você ganhou forças, você adquiriu na intimidade, no enclausuramento seu com Deus e com pessoas próximas, vem a primavera. E quando vem a primavera, tempo de flores, tempo de florir, tempo de enfeitar, tempo de cores, múltiplas cores, as cores que Deus pinta a natureza. É o tempo então de celebrar. Todos gostam da primavera. É maravilhoso você visitar um jardim ou um bosque na primavera. É extraordinário você ver as múltiplas cores que enfeitam não somente as flores, mas as borboletas e assim por diante. Você se torna, na sua primavera, Deus Ele honra, e você se torna extremamente visual. Deus mostra quem Ele é, trazendo a sua glória na sua primavera. Dirá então, uma das coisas extraordinárias é a gente visitar um bosque, ou um campo, ou um jardim no tempo de primavera, porque nós nos alegramos na nossa primavera. Quando você visita um local florido, dificilmente aquele local te impacta negativamente. Muito pelo contrário, todos são impactados positivamente. Sorriso brota no rosto, crianças, elas correm, porque é a nossa primavera. Não é o tempo da sua primavera de você alegrar outras pessoas. Não é o tempo, chegado o tempo de você deixar a glória de Deus que você recebeu na intimidade do seu inverno desabrochar para fora, para que as pessoas olhem para a sua vida e glorifiquem a Deus do mesmo jeito que a gente glorifica a Deus num pôr do sol maravilhoso, num dia de primavera, atrás de um campo florido. Dificilmente a gente visita um campo florido cheio de borboletas e a gente diz, dificilmente a gente não vai dizer glória a Deus, como que Deus é poderoso. Não é chegada a hora de Deus ser glorificado através da sua glória na sua vida. Por isso, nós, depois da primavera, novamente, Deus traz uma outra estação. Quando Deus é glorificado na sua vida, através da unção, da sua glória transbordando através da sua vida, com toda certeza, você glorifica a Deus também. Quando você glorifica a Deus, vem o calor da presença do Senhor no seu verão. E o verão é a estação mais quente do ano. Mas o verão é caracterizado por uma coisa extraordinária: chuva. Chuva. E a chuva, no nosso caso aqui, nessa analogia, sempre representa a unção, bênção, fluência do Espírito Santo, o derramar glorioso dos dons sobre a vida da igreja. Quando as pessoas olham para você e você verdadeiramente desabrocha de dentro para fora, e você manifesta a glória de Deus para fora da sua vida, porque no seu inverno você buscou o Senhor, você atrai a unção de Deus sobre a sua vida, você atrai o calor da presença do Senhor sobre a sua vida, você atrai nuvens de glória para a sua vida. Nunca se esqueça que Deus fala com você através das estações. Talvez você esteja na estação do outono, ou no seu inverno. Talvez você esteja agora vivendo intensamente na sua primavera, ou você esteja debaixo de uma nuvem de glória, dos cúmulos, dos estratos, aquelas nuvens gigantescas sobre a sua vida. Mas o fato é,
se você não aceitar as estações de Deus na sua vida, você quebrará um ciclo de bênção, de construção na sua vida. Aceite. Muitas vezes você estará no seu inverno, escondido, enclausurado somente com Deus. Às vezes você estará num tempo em que Deus está dizendo: doe, dispa-se diante de mim, pega os seus frutos e doe, alimente outras pessoas. Mas talvez seja na sua primavera, eu não sei, mas o fato é que o coração do sábio conhece o tempo e o modo que Deus trabalha. Aceite de coração as estações de Deus na sua vida, e se você aceitar, as consequências serão abençoadoras, extraordinárias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. As estações, terceira coisa muito importante é que as estações são usadas no processo da construção de Deus na nossa vida. Então, as estações na nossa vida, elas não somente são uma forma de Deus nos conduzir passo a passo na nossa vida, mas essa condução de Deus através das estações é que Ele está construindo a nossa vida. Você vê uma árvore que não dá fruto ainda passando por inverno, por outono, por primavera e verão, mas você vê uma árvore gigantesca com centenas de anos passando por 4 estações também. Uma está centenas de anos à frente dessa outra pequena, mas Deus está trabalhando na grande e na pequena. A grande já foi construída ao longo de séculos, através das 4 estações de Deus trabalhando, tempo de frio, tempo de calor, vento e assim por diante. Nessa pequena, da mesma forma, existem pessoas que estão à frente, anos-luz na sua vida, no seu relacionamento com Deus, e Deus vem construindo cada dia mais a vida daquela pessoa. Talvez você esteja no começo, eu não sei, mas todos nós passamos por estações. Então não queira amputar, não queira queimar etapas do tratamento de Deus na sua vida através das estações, porque você olha para aquela pessoa e para aquilo que ela conquistou, que está anos-luz na sua frente. Porque se você fizer isso, você nunca vai chegar lá, porque você está queimando etapas que aquele que está lá trilhou arduamente. Quantos invernos aquele que está lá na frente já passou? Quantos outonos? Quanto tempo talvez aquele que está lá na frente, ele parou no seu outono do ano. Se despiram diante de Deus, se humilhando. Quantos invernos aquela pessoa que está lá na frente, ele ficou enclausurado com Deus ali, buscando: Deus me alimenta, me fortalece. E eu estou no meio de uma nevasca, eu estou debaixo de quilos e toneladas de neve, aqui eu me alimento do Senhor. E se você não entender isso, você nunca vai chegar lá. Por quê? Porque você está aqui novinho, viçoso, pequenininho ainda. Não queira queimar etapas das estações de Deus, porque você, estando no começo, olha para aquele que está lá na frente, frondoso, gigantesco, cheio de frutos, cheio de elogios. Você não verá um atleta musculoso sem ele passar pelas estações da dor, do treino, da renúncia. Você não verá uma pessoa se formando na faculdade, se formando verdadeiramente uma faculdade, porque você vê, sem ele ter passado pelas estações dos estudos de madrugada, de renúncia de passeio com amigos, de renúncias familiares, etc. Você não verá nenhuma pessoa conquistando profissionalmente, dentro da sua área de atuação, algo extraordinário, de ser o ídolo daquela área profissional, sem ele ter passado pelas estações, nos invernos em que ele teve que se enclausurar, economizar, sem ele fazer investimentos, sem ele fazer um esforço e outras coisas mais. Não queira parar somente na primavera. Não ache que
a sua vida todinha é verão e nuvens de glória estão sobre a sua vida. Às vezes Deus, Ele te leva a começar pelo outono, pelo inverno. Então você tem que entender que as estações são usadas como processo de construção de Deus na sua vida. Quarta coisa é que as estações acontecem enquanto passamos por etapas na nossa vida. Etapas. Então, enquanto Deus constrói, existem etapas. As etapas são naturais em todas as áreas da natureza, inclusive da nossa vida. Tem um Salmo 128, versículo 3 e 4, que diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aqui está falando de uma oliveira já bem idosa. Agora, a etapa dessa oliveira já não é ela produzir, somente ela produzir nos seus galhos principais as azeitonas. Essa aqui desse salmo está dizendo que brotos ao redor dessa oliveira, outros brotos novos é que estão brotando para produzir as azeitonas, porque os galhos principais já não produzem tanto, ele continua produzindo. Meu irmão, talvez você tenha sido líder de uma célula durante muitos anos, e você acha que você está naquela estação que nunca vai terminar, mas Deus pode migrar. Talvez você seja um líder do ministério, e você acha que nunca você deixará a liderança daquele ministério, mas Deus pode fazer com que você migre para outra área, porque existem etapas, e as etapas são importantes para que nós entendamos que o amadurecimento vem através das estações, e essas estações nos leva a etapas diferentes da nossa vida. No entanto, quinto e último ponto dessa meditação é o seguinte: em todas as estações existem duas coisas, de acordo com esse salmo, que deve ser imutável, inegociável, irrevogável. São duas coisas: a lei do Senhor e as águas correntes. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido em todas as estações de Deus na sua vida e em todas as etapas da sua vida? Você tem que fazer duas coisas: as estações mudam, as etapas mudam. Eu não sou mais o Hugo que se converteu com 14 anos de idade. Eu tive etapas na minha vida, enquanto as estações iam acontecendo, e ainda estão acontecendo estações da minha vida, e etapas da minha vida mudarão lá na frente. Vai mudar. Então, o que acontece? Só que desde o começo até o fim, uma coisa não pode mudar: a lei do Senhor são os princípios da palavra. Não pode mudar. No inverno, no verão, no outono e assim por diante, elas têm que permanecer a lei do Senhor de dia e de noite. No claro e no escuro, a lei do Senhor é que deve ser aquilo que nos guia. Segunda coisa, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ou na estação própria dá o seu fruto. Aqui nós vemos que ele não dá fruto o ano inteiro, ele dá fruto na estação própria. Significa o quê? Que nós não temos condições de dar fruto sem parar em todos os momentos, mas em todos os momentos eu tenho que estar junto da corrente de águas. E a corrente de águas aqui, por analogia, nós podemos aplicar como sendo buscar os rios de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, a presença de Deus,
aquele que nos dessedenta, nos alimenta, nos refrigera. Não importa a estação que estejamos e a etapa que estejamos na nossa vida, nós devemos estar conectados com os rios de Deus. É a quinta coisa. Por isso, eu quero orar com você. Qual é a estação da sua vida? Será que muitas coisas não destravam na sua vida porque você não tem respeitado as estações? Você imagina no inverno rigoroso, debaixo de neve, uma árvore tentar produzir os seus frutos, eles vão congelar e se perderão. Mas imagine também uma árvore, ela querer produzir flores, muitas flores, e ficar totalmente florida na época do outono, em que as árvores se despem e perdem as coisas. Imagine isso. Se você inverter as estações de Deus na sua vida, com toda certeza, as consequências não serão boas. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Muitas pessoas, por causa de sentimentos rancorosos, ruins no seu coração, ou medo, ou insegurança, ou incredulidade, se fecha no inverno eterno, dizendo que com isso estão buscando a Deus. Deixam de dar fruto, mas Deus não aprova isso. Da mesma forma, Deus não aprova algumas pessoas que só querem viver de flores, não querem dar frutos, não querem se recolher diante de Deus e querem viver somente de aparências. Você sabe que Jesus, ele amaldiçoou uma árvore porque ela tinha folhas e não tinha frutos, mas ele amaldiçoou porque ela não deu fruto, não porque ela tinha folhas. Porque Deus, ele quer trabalhar no nosso inverno, na nossa primavera, no nosso verão, para que a gente venha dar fruto. Por isso aqui Jeremias ele disse: nem deixa de dar o fruto. Não existe nenhuma pessoa que sirva ao Senhor Jesus que possa dizer que Deus não quer que você dê o fruto. Todos nós devemos dar o fruto. Existe um momento certo, mas devemos dar fruto, porque o homem que é sábio, ele com toda certeza conhece o seu próprio tempo e o modo que ele deve agir diante de Deus. Eu quero orar por você, para que você continue passando pelas estações e pelas etapas da sua vida, em nome de Jesus. Chegue perto das pessoas que estão perto de você e nós vamos orar. E eu te faço um desafio agora. Sonde seu coração para ver em qual estação você está, se você já deve sair dessa estação, e o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor esteja trazendo para cada um de nós essa clareza de que o Senhor trabalha na nossa vida através das estações e através de etapas e fases da nossa vida. Que nós venhamos então ter esse coração sábio, para que a gente venha conhecer o tempo em que nós estamos passando e o modo como o Senhor está trabalhando na nossa vida, para que a gente, fazendo essa leitura do tempo e do modo, a gente venha se localizar e se posicionar diante do Senhor, para que assim a gente venha sempre estar nesse ciclo e entrando no tempo, não somente de florir, mas de produzir fruto. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.